Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje, nós temos a alegria e satisfação de receber Mário Mortari, presidente da AAFC, Associação dos Aposentados da Fundação CESP, que vai nos falar a respeito do trabalho da entidade no que diz respeito à cidadania para os associados. Mário Mortari, é um prazer recebê-lo nos estúdios da TV Aberta, neste programa que é distribuído para mais de 60 emissoras filiadas à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando, para nós, não preciso dizer, é uma honra estar aqui, né? É uma visita que a gente já almejava já há algum tempo, né? Dada a importância do sistema de vocês de televisão, né? Então, para nós é uma grande satisfação e estamos às ordens aí para falar um pouco da associação. Ok. Mário, eu vou pedir para você contar para o telespectador, primeiro, quantos são os associados da entidade e quais são os veículos de comunicação, já que estamos num programa de mídia e comunicação. Isso. Então, se me permite, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? A CESP foi criada em 1966. O governo resolveu juntar todas as empresas do setor elétrico do estado de São Paulo para ter um planejamento mais uniforme do setor elétrico, uma vez que, na época, havia a necessidade, já tinha um planejamento, de construir grandes obras, né, que permitisse que, sem energia elétrica, você não tem infraestrutura. E o Brasil, nessa época, ainda era muito carente de infraestrutura, como portos, aeroportos, estradas e assim por diante. E a CESP se tornou a maior empresa de geração de energia do estado de São Paulo. Isso fez a empresa crescer. Nós chegamos a ter na CESP 18 mil funcionários, né? Isso depois foram criados, em 69 foi criada a Fundação CESP. No início era uma fundação de assistência, mais voltada para o lado assistencial. Depois, em 77, foram criados os planos de aposentadoria. E em 82 foi criada a Associação dos Aposentados, portanto, há 31 anos atrás. Por quê? Dado a extensão, o volume de pessoas envolvidas, as questões envolvidas, salariais, questões de planos de previdência, a CESP tinha um plano de saúde, plano odontológico, e todo esse emaranhado de benefícios, era preciso ter uma entidade que olhasse principalmente para os aposentados, para que todo esse rol de benefícios pudesse chegar aos aposentados da melhor maneira possível. E aí, hoje são quantos associados? Hoje são 20 mil associados. 20 mil associados. 20 mil associados. Uma entidade representativa grande. É uma representativamente, né? grande, é uma associação que tem uma estrutura muito bem profissional, muito bem organizada. Nós temos 19 regionais, sendo uma no Mato Grosso, uma em São Paulo e mais 17 no interior do estado de São Paulo, e a sede aqui na Avenida Angélica, sede própria na capital. Na capital, né? Agora, imagino que para conversar com 20 mil associados, vocês devam ter aí uma série de veículos de comunicação. Perfeito. Né? Nós temos o Jornal do Sênior, que nós chamamos, né, onde é um jornal mensal. Ele chega à casa dos 20 mil associados, né? Mas, pelo fato dele ser mensal, muitas vezes você tem alguma notícia importante para transmitir para o associado, que não pode esperar um mês. E você não pode esperar um mês. Então, o que nós fizemos? Nós, a partir do primeiro dia que nós assumimos a associação, a direção da associação em abril de 2012, ou seja, exatamente um ano atrás,
nós criamos um boletim eletrônico, nós chamamos de BEA, Boletim Eletrônico da Associação. Portanto, o fato ele é encaminhado eletronicamente para os associados instantaneamente. Então, não precisa aguardar o Jornal do Centro. O Jornal do Centro é importante para dar as notícias, mas algumas notícias pontuais, algumas coisas que acontecem instantaneamente, são repassadas de imediato para o associado. Né? Ok. Então, o jornal impresso, o boletim eletrônico. E além disso, agora, nós, a partir de janeiro, começamos a gravar uma mensagem nossa do presidente, né? Essa mensagem é uma mensagem que ela trata de assuntos pontuais, é uma mensagem de, no máximo, 7, 8 minutos, e ela é enviada para todas as regionais. E as regionais repassam isso quando da reunião mensal que eles fazem em cada uma das 19 regionais. Então é mais uma forma de, vamos dizer, a diretoria, o executivo a se comunicar com seus associados. Perfeito. Inclusive emitindo, às vezes, não só retratando alguns fatos, mas emitindo opiniões. Perfeito. Eu também pedia que você nos falasse a respeito dos serviços que a entidade presta para o seu associado. E a gente sempre ouviu falar, eu convivo com a associação há algum tempo, a gente sempre ouviu falar do PES, que é um plano especial de saúde da própria entidade, né? Isso. Queria que você nos contasse como funcionam aí os serviços da entidade. Pois é, o PES é o Plano Especial de Saúde. O que acontece? Até 1984, a CESP tinha um plano de saúde voltado para os empregados ativos. A partir do momento que o empregado se aposentava, ele era excluído do plano de saúde. Ele não tinha mais vínculo nenhum com a empresa, portanto, deixava de ter um plano de saúde. Por coincidência, nós, nessa época, fomos nomeados diretor da Fundação CESP, né? E eu achei que era uma situação difícil. De repente, o sujeito que é ativo, o empregado ativo, tem um excelente plano de saúde e, ao se aposentar, ele vai ter que ir direto para o SUS. Então, o que nós fizemos? Criamos o PES, ou seja, estendemos os mesmos médicos, os mesmos hospitais, os mesmos recursos para os aposentados, com uma única diferença. Na ativa, a empresa pagava 80%, 90%, o empregado, quando usava, pagava uma pequena parcela. Com relação ao PES dos aposentados, nós pagamos 100%. Então, esse plano vem desde 1985. Mas paga-se pela fundação ou pela entidade? Pela fundação. Pela fundação. A fundação administra, são os mesmos recursos que são usados pelos ativos. A diferença é que o ativo paga uma parcela e a empresa paga a maior parte. Com relação ao aposentado, ele paga 100% do custo da assistência médica. Agora, outros, não vou nem chamar de serviços, mas atividades, como, por exemplo, jogos promovidos entre as regionais, enfim. Você vê. Então, hoje, o que nós temos bem definido na associação? Nós temos uma diretoria executiva, o presidente, o vice e os diretores, um conselho fiscal e um conselho deliberativo. Então, esse compõe a estrutura da diretoria executiva, da administração da associação. Então, ali são formuladas as políticas, diretrizes, enfim, e toda a estratégia de defesa dos interesses dos aposentados. As regionais, elas repassam as informações para os associados, atendem os associados em todas as suas dificuldades e elas têm um forte papel na área social, propiciando atividades de lazer, esporte, cultura e turismo. Então, nós temos uma variedade imensa, muito grande de atividades sociais
incluindo o lazer, o esporte, o turismo, a cultura. A ponto de que algumas prefeituras chegaram a nos isentar do IPTU, porque a prefeitura chegou à conclusão de que nós fazemos um trabalho social que deveria ser responsabilidade do poder público. Então a associação faz tão bem feito esse papel que algumas prefeituras nos isentaram do próprio IPTU dos nossos imóveis. Ou seja, é um reconhecimento do trabalho da entidade. Exatamente. É um trabalho que mobiliza todos os associados, principalmente no interior, né? Que dá a ele festas, jogos, enfim, turismo. O pessoal tem uma atividade muito grande em todas essas áreas sociais. Né? E nós culminamos isso com, de 2 em 2 anos, fazemos uma Olimpíada dos aposentados. Pra você ter uma ideia, ela congrega cerca de 1.000 pessoas durante uma semana. A dificuldade é encontrar local para abrigar todo esse pessoal. E cada vez faz num espaço do estado de São Paulo? Nós temos feito em alguns lugares, dependendo da capacidade, inclusive, de acomodação dessas pessoas, já temos feito em vários lugares. Né? Primeiro, como é que é a relação da AFC com as demais entidades do setor energético? Porque eu imagino que deve existir, por exemplo, uma associação dos funcionários da Eletropaulo, por exemplo, daqueles que estão na ativa, né? Associação dos funcionários das demais energéticas, né? Então, essa é a primeira relação com as demais entidades. E depois, como é que vocês enxergam a criação de sindicatos que querem lutar pelo direito específico do aposentado em geral? Pois é, essa associação dentro das empresas, né, a associação dos funcionários das empresas, no passado ela foi muito mais ativa, dado até o número de funcionários que existia na empresa. O que existe hoje, e que tem um papel importante, são os sindicatos. Né? Então, nós temos basicamente um sindicato que atua na capital. Os eletricitários. Os eletricitários na capital, mais ligado ao pessoal da Eletropaulo, e um sindicato que atua mais no interior, de Campinas para o interior, que é o sindicato de Campinas. O sindicato de São Paulo é ligado a uma ala... da UGT? O GT... E o sindicato de Campinas é Sinergia CUT, é a mais CUT, né? Então, esse pessoal, a finalidade deles é mais voltada para os empregados ativos. Sim. Mas vão ser aposentados amanhã, né? Mas vão ser aposentados amanhã. Mas eles participam também das atividades dos aposentados, até porque tem alguns elementos do próprio sindicato que são conselheiros, por exemplo, representando os ativos na Fundação CESP, no conselho da Fundação CESP. Então, eles têm um papel... Tem assento na Fundação. Tem assento no conselho da Fundação, tem um papel importante, né? Ao lado dos conselheiros que representam os aposentados. Eu gostaria de voltar a um tema que acho que é o que mais preocupa os integrantes da associação, que é a questão da renda. Porque, em determinado momento, isso acontece em todas as categorias, o sujeito ele se aposenta e cai um pouco a receita dele e ele acaba tendo que se adaptar a essa nova realidade. Como é que é a relação? Quer dizer, quem paga os proventos do antigo funcionário da CESP? É o governo do Estado? É a Fundação CESP? E como é que a associação lida com essas entidades para manter aí os ganhos do associado? Fernanda, precisamos voltar ao ano de 77. O que acontece? Existia uma lei do governo do Estado, a Lei 4819,
que dava aos funcionários das empresas de economia mista a mesma prerrogativa dos funcionários públicos no que diz respeito principalmente à aposentadoria, ou seja, a complementação da aposentadoria. Isso foi feito para poder atrair, na época, atrair funcionários para a construção das grandes obras. Quer dizer, isso não teve um condão de benesse, era uma necessidade de poder atrair profissionais qualificados e retê-los nas empresas para a construção das grandes obras. Muito bem. Essa lei foi criada no governo Jânio Quadros em 58, e em 74, no governo Laudo Natel, ela foi extinta, apenas preservando o direito de quem tinha sido admitido até aquela data, 13 de maio de 74. Por quê? Porque a essa altura o mercado já estava, o mercado de mão de obra já estava estabilizado, então não havia mais necessidade de usar esse recurso para poder atrair mão de obra. Aí o que acontece? Na CESP cria-se uma situação, no mínimo, uma dicotomia, né? Você tem dois tipos de empregados. Um, admitido até 13 de maio de 74, com que direito recebia tudo como se fosse um funcionário público normal. Exato. Recolhia para o IPESP, inclusive, para o Instituto Previdenciário do Estado de São Paulo, e recebia pelo IPESP. Exato. O outro, admitido a partir dali, não tinha direito a nada. E a CESP... Ou só a Previdência Universal. Só a Previdência Universal. Do INSS. Exatamente, do INSS. A direção da CESP, no governo Paulo Egídio, preocupado com a situação, porque isso poderia ocasionar uma ação trabalhista. Você foi admitido, né? O mesmo empregado fazendo as mesmas atividades na mesma empresa. Um recebe mais, outro recebe menos na aposentadoria. Então isso poderia causar sérios problemas trabalhistas, demandas trabalhistas caríssimas, enfim. E a CESP, então na época o governo Paulo Egídio Martins, mandou que se estudasse a fundação, na época chamada FAEC, que como eu disse era uma fundação de assistência, estudou, contratou profissionais especializados, atuários, enfim, nasceram dali dois planos. Um plano de previdência para os empregados admitidos até maio de 74, chamado Plano de Complementação da Aposentadoria, e um plano para os admitidos após essa data, chamado de Plano de Suplementação. Essa é a origem da própria Fundação CESP, né? O plano de suplementação com contribuição dos empregados e da empresa, e o plano de complementação com a contribuição dos empregados, da empresa e do Estado, que era o patrão. O patrão. Era a obrigação, por força da lei, era do Estado. O Estado, como não quis colocar dinheiro no fundo dos complementados, preferiu fazer o aporte em termos de ações. Doou das ações que estavam em poder do Estado 3 bilhões de ações para formar o fundo dos complementados. Então, a partir daí, os empregados, ao se aposentarem, tanto suplementados quanto complementados, passaram a receber administrativamente da Fundação as suas aposentadorias, o que ocorre até hoje. Aquilo que era um direito seu através do Estado, o Estado passou recursos para a Fundação e passava a receber através da Fundação. Delegou para a Fundação. Até porque era um plano infinito, porque isso era uma situação que iria terminar quando as aposentadorias terminassem. Exatamente. Ou seja, quando as pessoas falecessem, você não teria novamente essa oportunidade. Então, a previsão era que, veja bem, em 1974, você conta mais 30 anos, em 2004 não haveria mais aposentadoria de complementados, né? Então é um plano finito. E hoje como é que isso está com o Estado? Quer dizer, os ganhos acabaram se mantendo por conta deste acordo ou seja, esse dinheiro que está no fundo, quer dizer, continua no fundo da Fundação e ele continua, então, beneficiando o seu associado da... Com relação aos suplementados, continua normalmente
né? É um fundo bastante rentável, a fundação tem conseguido altos índices de rentabilidade, então está numa situação financeira perfeitamente tranquila, favorável. Com relação aos complementados, houve um episódio gravíssimo. Em 99, por força da lei de privatização, a 9361, o Estado resolveu retirar as ações que lastreavam o plano dos complementados e colocar à venda essas 3 bilhões de ações junto com as ações da própria CESP. Inicialmente com a garantia de devolver o dinheiro auferido na privatização para o fundo. Então, estaria se trocando papel por dinheiro em espécie. Acontece que as privatizações foram feitas e o Estado não repôs o dinheiro correspondente, muito menos as ações. E, em seguida, o Estado transfere a folha de pagamento dos complementados para a Secretaria da Fazenda, onde, a partir de janeiro de 74, começam a ser feitos os cortes que a Fazenda, né? É aquela história de teto do governador, pagar 11% de previdência, sendo que nós sempre fomos CLT, cortar os adicionais. Então, os cortes chegavam a 50% do benefício. E aí, essa situação perdurou por 1 ano e meio, o ano de 2004 até metade de 2005, quando a associação moveu uma ação na Justiça do Trabalho, obteve uma liminar. A partir de setembro de 2005, a folha retorna para a fundação com o pagamento integral. E essa situação perdura até hoje, porque a situação ela foi vitoriosa em primeira instância, em segunda instância no TRT e em terceira instância no TST. Quer dizer, o governo perdeu em todas. Perdeu em todas, né? Mas o que é difícil é isso. Quer dizer, sempre que você tem um direito, e o governo que ele quer se contrapor a esse direito, ele tenta uma ação judicial. Primeiro, administrativamente, ele já tira o recurso, né? Antes de começar a conversar. Aí, quando você vai contrariar essa atitude do governo, o governo fica relutando até não poder mais. Quer dizer, isso é uma prática do Estado, porque ele tem que recorrer de ofício, né? Vamos chamar assim, porque ele realmente tem que fazê-lo. Mas eu imagino que em casos como esse, que envolvem aí a vida de várias e várias, milhares de famílias, ele deveria fazer um acordo. E né? Esperar. Nós tentamos esse acordo. E isso chegou até no TRT, o próprio presidente do TRT chamou todas as partes envolvidas, porque além da associação, você tem a fundação, você tem o Estado e as próprias empresas, CESP e CETEP. Não foi possível fazer o acordo. O Estado negou, não quis fazer o acordo. Então, mas estamos, vamos dizer, eu considero que a associação está perto de uma vitória final, definitiva, porque... As instâncias superiores. Instâncias superiores falta pouco para que... ainda existem hoje alguns recursos por parte das partes... Da Fazenda, do Estado, né? Mas esses recursos, vários deles já foram negados, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, estamos próximos de uma vitória. E tem que ser judicial, porque infelizmente o Estado não reconhece o direito de quem trabalhou, dedicou uma vida para as companhias energéticas. Agora, isso só, Fernando, representa cerca de 7 mil aposentados complementados. O universo de aposentados, no caso da fundação, que abrange as empresas CESP, Paulista e Eletropaulo, são 35 mil aposentados. Então, os demais são os chamados suplementados, cuja situação é normal. Não há aporte do Estado, na realidade, né? São
a contribuição é do próprio... A regra já é estabelecida depois de 74. Exatamente. Nós fomos informados de que vocês também têm um veículo de comunicação que é o Informe Rápido. Né? Porque nem todo associado tem a internet, porque às vezes tem muita idade, fala, poxa vida, como é que vai acessar um senhor de 80 anos, acessar o e-mail e tudo mais. Então, vocês também têm o Informe Rápido, além do site, é lógico, né, da entidade, vocês têm o Informe Rápido que é papel, né? Isso. De fato, eu até estava me esquecendo desse detalhe, até porque eu estou... Até porque essas brigas, essas, vamos chamar assim, esses litígios aí na justiça, às vezes acontece uma vitória no momento, você não vai esperar o outro mês, né? Vai esperar avisar, o jornal, né? Do Sênior, que pode levar 20 dias, um mês. Chegar, exatamente. Então, o informe rápido é uma maneira que a gente tem de chegar, inclusive aqueles que não têm e-mail. Ok. Perfeito. Olha, queria agradecer demais as suas palavras, queria agradecer demais as suas palavras aqui no nosso Mídia Cidadã. É sempre uma alegria recebê-lo. E olha, eu só aqui fazendo uma brincadeira, quando a gente vai se apresentar em alguma reunião, você sabe que eu presido a ACESP, né, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Aí muita gente pergunta, é da CESP? Uma alegria recebê-lo, Mário. Prazer foi nosso, Fernando. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Eu quero agradecer a você também, telespectador, que esteve ligado no nosso Mídia Cidadã, distribuído pelas nossas emissoras comunitárias de todo o estado de São Paulo e do Brasil. Nós temos, como vocês têm lá os complementados e suplementados, nós temos os associados e os afiliados. Então, os afiliados são aqueles que não são do estado de São Paulo, mas também distribuem esse nosso conteúdo, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, Cascavel, Belém do Pará, Manaus, que recebem este nosso conteúdo também, que certamente serão importantes para aqueles que lidam no setor energético dos seus respectivos estados. Na sequência, eu convido você a acompanhar a programação da nossa emissora pública que distribui esta programação. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.